igreja que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 12. E assim Deus vai fazer na nossa vida. Quem tentar impedir entrarmos pela porta, quando é para ser, até pelo telhado vai. Eita, é forte, né? Pode fechar a porta, pode fechar a janela, mas para quem tem fé, quem crê em Deus, quem espera em Deus, a gente abre até um buraco no telhado para ter um encontro com Jesus. Quem veio ter um encontro com Cristo aqui essa noite? Oh, glória! Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. É o livro mais difícil que tem. Versículo número 1, escrito está: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção no versículo 4 e encerraremos. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ficaremos só até aqui. Pai, por favor, fala conosco, não o que queremos, mas o que de fato precisamos. Nos ensina, nos exorta, edifica, consola, estabelece a tua vontade para com a nossa vida, e que teu santo, forte, poderoso nome seja glorificado. Fales, por favor, não te cales a nosso respeito, pois queremos ouvir a tua voz. Nós te agradecemos, porque cremos e tomamos de posse da bênção, da vitória, do milagre, do livramento, no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Graças a Deus que chegaram após, mais uma vez, sejam bem-vindos. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. É de fato que nós entendemos que quando se alguém é chamado, quando alguém é escolhido para um propósito, lembra do culto de sexta? Quem veio na sexta? Lembra do culto de sexta? Nascemos para um propósito. E desse propósito não podemos fugir. Por quê? Se fugirmos, é preço pago. Lembra de Jonas? Quando fugiu do seu propósito, queria ir ali para a cidade de Nínive, pregar, né? Contra o pecado ali, fazer o povo se arrepender, porque senão Deus iria destruir. E ele fugiu, pegou o navio, foi para Tarsis. E então ali aconteceu que ele foi parar no inferno, como ele diz, no ventre de um peixe. Por quê? Porque fugiu do propósito, porque fugiu do chamado. Lembra de Pedro? Que Jesus tinha dado a ordem a Pedro e os demais discípulos e apóstolos, dizendo: entra no barco e vai para outra margem. Era só isso para eles fazerem. Jesus despediu a multidão, subiu para o monte, foi orar. Depois foi ter com eles caminhando por cima das águas. Eles olharam, viram o vulto, se assustaram, gritaram com medo. É um fantasma. Jesus diz: calma que sou eu. E Pedro vai querer se aventurar. E mediante a escolha errada de Pedro, Jesus vai ensinar a ele não desobedecer. Ele diz: Senhor, se és tu, ordena que eu saia do barco. Mas no começo Jesus não tinha pedido para ele sair do barco. Jesus disse: entra no barco e vai para o outro lado. Só isso que você tem que fazer. Mas ele ousou dizer: se és tu, ordena que eu saia. Aí Jesus: pois eu vou te ensinar uma verdade agora. Você não deve fugir do propósito, do chamado e daquilo que eu tenho escolhido para a sua vida. E o que é que acontece? Ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. E ele vê o vento forte, que era contrário. E ele começa a afundar. E Pedro, pescador experiente,
tem intimidade. Mas até a sua experiência naquele momento não valia de nada. Por quê? Porque o momento era espiritual. A Bíblia diz que o vento que soprava era contrário. E isso aqui é o que faz a diferença. Eu prego até recentemente essa palavra, que no original o vento significa ruach, que também é traduzido como espírito. Então era um espírito contrário. Então não era algo natural, era algo sobrenatural que veio sobre Pedro. Fez ele afundar e agora ele não consegue subir. Por quê? Porque ele está aqui com as brechas abertas. Qual foi a brecha aberta? Ele saiu do barco, que não era para ter feito isso. Porque Jesus tinha dito para ele: fica no barco e vai para o outro lado. Chega lá, a gente conversa, chega lá, a gente resolve. Mas Jesus foi ensinar, afundando, ele clama, ele grita. E Jesus chega para ele e diz: homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Mas não foi duvidar por andar por cima do mar, foi duvidar de ter saído de dentro do barco. Porque Jesus é assim, ele zela em cumprir com a sua palavra. Ele tinha dito: entra no barco e vai para o outro lado. Se ele tivesse ficado dentro do barco, Jesus tinha entrado no barco. Não precisava ele querer dar uma de espiritual, aquela coisa toda, de se aventurar na fé. Não, porque se era um Jesus e ele estava dizendo que era fantástico, Jesus disse: sou eu. Era simples, era só ele dizer: então vem, mestre. Porque se é o Senhor de fato, Jesus ia ter com discípulos. Mas Pedro não quis inovar. Pedro quis fazer cena. E é isso que nós devemos tomar cuidado. O nosso fazer de cena, as nossas chantagens emocionais para com Deus. E mediante as nossas escolhas erradas, Deus nos ensina, nos corrige, porque Ele quer ver o nosso bem. Ele diz: homem de pequena fé, porque duvidaste. Em outra palavra, saiu do barco porque quis. Agora, sentiu o vento forte soprando contrário e ainda afundou. Mas dê glória a Deus, igreja, porque a mão do Senhor está bem perto, bem mais do que você imagina. Quando falamos de escolhas e de chamados, nós entendemos que tem um preço a ser pago. Eu resolvi trazer esses dois relatos bíblicos mediante uma ministração de 2-3 semanas atrás, que ainda está fresco na memória da amada igreja. Alguém estava nesse culto que eu preguei essa palavra? Poucas pessoas se lembram, poucas pessoas estavam. Mas entenda uma coisa: quando você é chamado e escolhido, tem um preço a ser pago. O próprio Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si, tome a sua cruz. A sua cruz é o que? Assuma as responsabilidades e segue. Porque a cruz era significado de maldição. Maldição no original significa castigo. E a pessoa só era castigada quando fazia uma coisa errada. Quando Jesus diz: pega a tua cruz e segue, ele está dizendo: assume as responsabilidades da tua vida, vem e segue. Assuma você, carregue você as suas responsabilidades e vem e segue. Mas essa noite eu quero compartilhar com vocês Gênesis 12. O chamado de Abraão. Chamado de Abraão. Deus o chamou para ser pai de multidões. Deus chamou para ser uma pessoa grande e abençoada. E através dele, no tempo oportuno, todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas. As famílias seriam benditas mediante ao chamado de Abraão. Deixa eu lhe contar, quem sabe, uma história ou uma visão, talvez que você nunca direcionou ou atentou-se para isso. O versículo na qual que eu pedi para a igreja frisar, que foi o versículo 4, da parte A, que disse: e Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito e ordenado. Agora vem comigo aqui. Vamos analisar por uma outra óptica aqui. Já parou para analisar se Abraão, ele não tivesse partido? Se ele não tivesse aceitado? Será que estaremos aqui hoje? Possivelmente que não. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Você é chamado, você é escolhido por Deus, e glória a Deus por isso. Mas se você não aceitar o teu chamado e a tua vocação,
pessoas podem se perder. Famílias podem deixarem de ser abençoadas, serem benditas. Deus chega para Abrão e diz assim: ó, eu quero uma coisa tua, homem. E ele: o que é, Senhor? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Meu Deus, isso é coisa de louco ou não? Só que ele creu no Deus que estava falando com ele. Ele tomou de posse, não das renúncias que ele teria que fazer, não dos tchauz que ele teria que dar, não dos lugares na qual ele se enraizou, que ele teria que cortar o cordão umbilical. Não, ele enxergou um futuro. E qual era o futuro? Era que ele seria uma grande nação, que ele seria abençoado, que Deus engrandeceria o nome dele, que Deus faria dele uma bênção, que Deus iria abençoar quem abençoasse ele, que Deus iria ter com ele, com as pessoas que amaldiçoassem ele, e que por intermédio dele todas as famílias da terra, a Bíblia diz, todas as famílias da terra seriam benditas. Se Abraão não tivesse aceitado, se ele tivesse sido omisso, se ele quisesse ter ficado ali em Padã-Arã, um lugar de dor e de sofrimento, porque ele tinha perdido seu irmão ali. Seu pai Terá era uma terra de perdas, em outras palavras, porque ele perdeu o irmão e perdeu o pai. E Deus chega para ele para resolver o problema, para dar um norte, um rumo para a vida dele. E ele vai dizer o seguinte: é esse: desapega com aquilo que te coloca para baixo, desapega com aquilo que te amarra. Aleluia. Sai dessa terra que você perdeu o teu irmão e o teu pai. Sai do meio da tua parentela. Sai da casa de teu pai, porque eu vou te direcionar a um lugar que você terá estabilidade. Eu vou te direcionar a um lugar onde eu vou mudar e transformar a tua vida. E não vai ser só mudança e transformação para a tua vida, não. Vai ser até mesmo para todas as famílias da terra. Eu posso dizer uma coisa: essa noite aqui eu estou pregando para Abraãos e Abraoas da fé aqui no nome do Senhor Jesus. Você pensa que talvez a tua existência é insignificante. Você pensa que você é um objeto sem sentido, que está só arquejando, sobrevivendo sobre a face da terra. Mas eu quero lhe dizer pela autoridade que é na palavra do Senhor que isso é mentira do inferno. E que você é chamado por Deus, você é escolhido por Deus, você é um instrumento na mão de Deus, você é como uma espada na mão de um valente. O problema é que você não está aceitando o teu chamado, ou talvez lhe falta fé para se desapegar. OLX, irmãos, desapega de coisas que é necessário para que você cresça, para que você amadureça, para que você prospere, para que você seja uma bênção, para que você engrandeça, para que através de você vidas sejam alcançadas e transformadas. Eu sei que o tempo que nós estamos vivenciando é um tempo difícil, tenso e complicado. Mas não dá para dizer que a proposta que Deus coloca diante de vocês é insignificante, besta ou sem sentido.
Porque sempre quando Deus faz uma proposta e a sua vontade, nós entendemos que ela é boa, perfeita e agradável. Como é numa sã consciência que uma pessoa vai rejeitar o que Deus tem? Posso dizer uma coisa? Deus te fez, Deus te trouxe à existência para você ser mais do que vencedor, para você ser abençoado, glória a Deus por isso. Deus te trouxe à existência simplesmente, para você dar certo, like para você. O problema é que às vezes nós estamos amarrados com as coisas de baixo. E quando se está amarrado, apegado, até mesmo colocando desculpa por desejos bestas, miseráveis, que impede o cumprimento da promessa, do chamado, do propósito, que é assim. Que tentam barganhar, não, é por causa disso, não é por causa daquilo. Eu tenho uma palavra profética para a amada igreja nessa noite, e é pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Jesus, mediante o Espírito Santo, está dizendo: chegou o tempo de você sair da tua terra, chegou o tempo de você sair do meio da parentela, chegou o tempo de você sair da casa de teu pai, porque Deus quer te levar para lugares melhores e maiores. A tua vida será transformada e pessoas serão abençoadas por sua causa, pelo teu intermédio. Tem renúncia, haverá renúncias, e aqueles que não renunciam não tem como viver a plenitude do propósito, do chamado e da escolha de Deus. Não é tempo de dar desculpa, e principalmente as esfarrapadas. É tempo de viver, porque se você não viver o que Deus tem para você, você vai sobreviver mediante a que a sociedade impõe. Mas aqueles que se entregam, aqueles que renunciam, aqueles que abrem mão de família, de desejo, de amizade, de relacionamentos, por um propósito maior, por um bem maior, eu quero dizer, em verdade eu vos digo, que não haverá arrependimento. Não haverá arrependimento. E eu vou falar pela terceira e última vez: não tem como ter arrependimento, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. É o único que garante. Deus falou para Abraão, dizendo: Abraão, o seguinte é esse, meu filho, eu quero fazer você ser uma bênção, porque você não é, mas se você me obedecer, eu vou fazer você ser uma bênção. Você não é grande, mas eu quero fazer você grande. Você não é uma nação, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Você não é abençoado, mas eu vou te abençoar. Mas é necessário você renunciar a algumas coisas. É necessário você abrir mão. Nagassúria, Remecanturabasai. Abrir mão dessa terra. Abre mão da parentela, abre mão da casa de teu pai, abre mão de relacionamentos sem futuro, abre mão do que te afasta da presença de Deus, abre mão dos momentos prazerosos que a passos largos te levam para o inferno. Meu Deus, Deus está falando com alguém: eu quero te abençoar, eu quero te engrandecer, eu quero fazer você uma grande nação. Eu quero fazer você uma bênção. Você ser uma bênção. Mas você precisa aprender a renunciar. Você precisa aprender a dizer não às suas vontades, seus desejos, seus caprichos. Porque o que Deus tem é isso, amada igreja, é o melhor. Ele deu o melhor. Ele deu a vida para você. Ele dá o ar que você respira. Ele deu o que de melhor ele tinha, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Faça as contas. O que Deus coloca diante de você não se compara com as migalhas que o Satanás do quinto dos infernos coloca diante de você. Nada se compara. Nós vemos de 2 domingos pregando sobre o céu e alguns mistérios revelados biblicamente, e sobre o inferno revelado biblicamente. Nós vemos de 2 domingos. Você procura no Facebook ou no YouTube essas 2 pregações: céu e inferno, os mistérios do céu e inferno. Uma mensagem que todo crente deve ouvir. Mas nós entendemos, irmãos, que para entrar neste céu de glória tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Renunciamento do eu. Renunciamento das vontades vãs, desejos vãs, a concupiscência da carne, os desejos da carne. Nós devemos porque a primeira coisa que deve se colocar no seu coração é que Deus não vai fazer de qualquer jeito. Deus não vai dar de qualquer jeito. Você entende isso? Eu não vejo Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão, ele estando na terra de Padã de Harã, e apenas ter deixado de falar com algumas pessoas. Eu não vejo Deus cumprindo a promessa de fazer ele uma grande nação, abençoar, engrandecer, fazer dele uma bênção e abençoar aqueles que estão em sua volta. Ele simplesmente deixando algumas amizades de lado e só com amizade com a casa de seu pai. Até porque o que Deus pediu não foi isso para ele. Deus foi bem direto quando ele disse: sai dessa terra, da parentela, da casa de teu pai. Porque quando Deus resolve direcionar a você mudar uma atitude, é porque ele está enxergando no futuro bem perto que você pode se prejudicar. É família? É. Mas tem famílias que é melhor longe do que perto. Porque perto demais da briga. Isso não é bom, isso não é saudável. É melhor morar um pouco longe e quando se reunir fazer festa. Porque Deus não está onde há confusão, onde há contenda, aonde as obras da carne são evidentes, rixas, brigas, mimimi, entre outras coisas. Segunda carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Ele não está onde há confusão, onde há o espírito faccioso, os partidarismos, as divisões. Não, Deus não está. É por isso, Deus entendendo do mistério, ele vai fazer o quê? Filho, sai dessa terra, sai da parentela, sai da casa de teu pai. Não é porque você não mora lá que você não deixa de ser família. Não é porque você não está lá todos os dias que você não deixa de ser família. Porque todo mundo tem um propósito. E nós devemos viver o nosso propósito, o nosso chamado. E Deus está falando com alguém essa noite. Te deu um propósito grande e lindo. Cadê? Tem gente que quer viver o propósito lindo que Deus tem, o chamado esplêndido que Deus tem, a chamada maravilhosa que Deus tem, mas não sai da terra, não sai da parentela, não sai da casa de pai, da casa de mãe, não vai viver o que Deus tem. Simples. Deus cumpriu a promessa a Abraão por causa do versículo de número 4. Ele ouviu, ele creu e ele obedeceu. Ó, pegando o beco, capando o gato, sebo nas canelas. Ele saiu daquele lugar porque Deus disse: ei, meu filho,
esse lugar. Não tem como eu cumprir a minha promessa na tua vida. Então eu vou te conduzir a um lugar especial, aonde haverá cumprimento de promessas, aonde eu vou cumprir o que eu tenho lhe falado. E quando você larga tudo para viver o chamado, Deus se responsabiliza. Vou repetir: quando você obedece o chamado, você se inclina ao chamado, sem botar desculpa, renuncia, dá tchau, pastor, vai doer, é de partir o coração, eu amo ele, eu amo ela, mas não quer ter compromisso não, não quer mudar não, é melhor apartar agora do que casar e se divorciar. Essa amizade é sem futuro, não eleva você, não tem nenhuma importância do caminho errado que você está trilhando. Essa amizade vale a pena? Não vale a pena. Deus está dizendo: sai dessa terra, sai dessas pessoas, essas rodas, essas fofocas, esses comentários. Pastor, crente não fofoca, comenta. Quando você coloca sobre os seus lábios uma responsabilidade que não é tua, já era, meu irmão, é fofoca. Que você tem que aprender a cuidar da sua vida, porque a vida dos outros é os outros que tem que cuidar. Você não tem nada a ver com isso. Deus está falando com alguém: eu tenho coisas grandes para você. Você quer? Renuncia. Você quer? Abre mão. Você quer? Paga o preço. Ou você acha que não teve um preço a ser pago? Mas é papai, mas é aqui onde eu enterrei o meu irmão, onde eu enterrei o meu pai. A minha família, nós somos tão apegados, pastor, nós somos tão apegados. Mas Deus sabe de um futuro perto, que todas as famílias serão abençoadas por teu intermédio. Você quer permanecer no lugar e que vidas sejam amaldiçoadas ou pague o preço? Ou você quer obedecer o Deus que te chamou das trevas para a luz, te direcionou a um lugar para você ser transformado e que vidas sejam alcançadas por Ele, a um tempo oportuno Ele visitar a tua parentela e a tua casa? O que vocês querem? Deus está falando com alguém. Eu quero fazer a boa obra, mas você não abre mão, rapaz. Você não abre mão, mulher. Você não renuncia. E com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. No início do meu processo, de deixar de ser um sonoplasta, cantor e motorista particular, Deus colocou diante de mim. Ele disse: tu vai, tu abre mão de ganhar mais de 10 mil por mês para cuidar de vidas duras, rebeldes, obstinadas de coração, que estava tudo dentro do contrato. Aonde de tempos em tempos você vai se assustar do tamanho da punhalada que vão sem dó, sem piedade nas suas costas, mas eu serei contigo. E eu comecei vou tirar da casa de mamãe. E quem me conhece sabe que eu sou apegado com a minha mãe, sou caseiro, eu sou família. E Deus diz: vou te tirar. E o Senhor foi tão maravilhoso, disse assim: se você escolher a topografia e mudar de estado, eu te abençoo. Mas se você escolher o que eu tenho para você, que é ser um pastor e cuidar de vidas, eu serei contigo. Porque há uma diferença você ter o presente e você ter a presença. Pegou ou não pegou? Aí eu fiz umas contas, eu já contei isso para algumas pessoas aqui, os membros antigos sabem disso. E eu tinha feito as contas: Senhor, eu preciso de 400, quase 500 reais por mês, que é uma parcela que eu tenho que pagar da moto. E
algumas coisas que a minha mãe comprou para mim. Era solteiro, namorava com a pastora na época, estava começando a sonhar com um casamento, com um futuro, e principalmente mediante a proposta que me fizeram para eu assumir uma obra da engenharia civil, que eu era topógrafo na época, e a gente estava eu estava na miséria, a gente estava numa crise financeira. Para não perder os bens, a gente teve que fazer um bocado de coisa para não perder os bens que a gente tinha adquirido com muito sacrifício e se esforçando para pagar. Eu me lembro que a minha moto foi para revisional para eu não perder a moto, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E assim foi uma crise desgraçada. E quando vem a luz no túnel, 10 mil reais por mês, fora as bonificações de horas extras, aí eu, meu Deus do céu, glória, eu vou sair da prova. Morto de feliz eu tava, quando eu escuto a voz do Senhor: filho, aí eu, hã? Se tu for, eu te abençoo, é um presente, mas eu quero te fazer uma proposta. Larga esses 10 mil, larga esse sonho de ir para outro estado. Esses 3 anos que vai estar no teu contrato para você ter uma licitação de 300 quilômetros, abre mão. Eu quero te fazer pastor de um grande rebanho. Aí eu coloquei diante do Senhor: Senhor, eu só preciso disso, é quase 500 reais por mês. E eu topo na hora. O que aconteceu? Aconteceu que eu fui morar na casa do meu pastor na época. Porque Deus é fiel naquilo que Ele promete. Quando se alguém se coloca na posição de crer e obedecer. Até sobrenome me deram do meu pastor, meu pai na fé. A família pulou ruim, achou ruim, os familiares. E aqui eu olho. Tem hora que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa, mas para os outros, nunca você vai estar fazendo certo. Mas só que eles têm que falar, eles têm que se posicionar, até porque está provando a nossa fé. E nós devemos permanecer fiéis, íntegros no chamado e no propósito. A minha mãe me ligava dizendo assim: meu filho, quando é que você vai vir aqui em casa? Aí o meu pastor do outro lado disse assim: ó, diga pra ela que vou nem dizer o que ele disse, não é bom o que ele falou. Meu filho veio me ver. Passar de semanas, né, mãe? Semanas sem ver minha mãe. E eu fui muito apegado. Tinha minha sobrinha e por aí vai. Minha sobrinha estava começando a andar, começando a falar, e eu perdendo isso nela. Tenho ela como uma filha. E eu perdendo tudo isso. Perdendo a família, perdendo a parentela. Amigos, perdi todos. Perdi todos os amigos. Mas eu quero compartilhar algo bom com vocês, que eu fiquei muito feliz nessa semana. Agora que se findou, já tinha um amigo meu de infância, amigo meu, brother meu, a gente era carne, era grudado direto. Ele entrou em contato comigo e ele disse assim: eu gostaria que você celebrasse o meu casamento. Vai ser na praia e eu gostaria de receber as suas bênçãos. Eu fiquei tão feliz com aquilo. O meu dia já estava sendo muito bom. Quando eu recebi aquilo, nossa. O que foi que aconteceu? Eu tive que me separar dos meus amigos. Eu tive que me separar da casa de meu pai, da casa de minha mãe, da minha parentela, para ser modelado por Deus na casa do oleiro. Passar no pior do que o bope. Porque quem sabe, os obreiros antigos sabem do que eu estou falando. Tá lá de Deus vivo, é pedir para sair. É pior que o bope. Era. Mas é a forma mais eficaz de se fazer obreiro aprovado. O tempo passou. Essa semana agora que passou, eu tive que abandonar meus amigos para viver o meu chamado e ser modelado e lapidado por Deus. Por quê? Porque eu não era uma bênção. Mas a promessa é que Deus queria me fazer uma bênção.
O tempo passou, todo mundo viu que aquele menino que bebia, que fumava, que fazia as coisas erradas, mudou. Se tornou um homem de família, um homem de valor, um pastor de igreja. Uma pessoa bem vista mediante a sociedade. E ainda numa posição de abençoador. Ele perguntou: quanto é que você cobra? Aí eu disse assim: eu não cobro para celebrar casamento. Eu faço porque eu amo o meu chamado. Aí diz: mas não é justo. Aí eu disse: mas eu amo o meu chamado, eu não cobro. Eu não cobro para pregar fora. Os pastores, as congregações ficam à vontade para ajudar, uma ajuda de custo, um combustível, alguma coisa, mas eu dar valor, eu prego R$500, R$100. Não. Porque eu sei, desde quando eu aceitei o chamado, tem que se viver pela fé. Enquanto nós estamos no caminho certo, Deus supre todas as necessidades, porque Ele não abandona. Ele não abandona. O que foi que aconteceu? A família que falou mal lá atrás, alguns tiveram que pedir perdão, outros pediram oração. Os amigos na qual eu me afastei, entre em contato, pedindo oração, pedindo para celebrar casamento. Como não ser fiel, irmãos? Como não amar a este Deus que coloca o melhor diante da gente? Porque eu resolvi falar disso de mim. Porque talvez alguém pode ter dito: falar de Abraão é muito fácil, isso aqui eu quero ver na prática. Eis aqui, esse que está diante de vós é um milagre. O meu próprio cunhado chegou e disse assim, mediante uma profecia que Deus usou, disse: esse aí, mesmo não. E era verdade, porque na forma que as pessoas me viam, diziam: esse aí, ou vai dar para ser ladrão, para cadeia, para ser vagabundo ou qualquer outra coisa, porque o caminho que eu estava trilhando, o futuro era esse. E Deus resolveu aparecer e mudar a minha história, colocando diante de mim, dizendo: sai dessa terra, sai dos amigos, sai da parentela, sai da casa de papai e de mamãe. Eu vou meter as minhas mãos em você, Reinaldo. Eu vou te lapidar, eu vou mudar a tua história. E quando eu mudar a tua história, eu vou começar a mudar vidas por teu intermédio. Deus está falando com alguém nas proporções de Abraão, assim como Deus um dia falou com a minha vida: eu quero te fazer grande, eu quero te abençoar, eu quero fazer você ser uma bênção, mas renuncia e abre mão de algumas coisas. O tempo passou. Esse aqui que está parecendo um camarão diante de vocês, esse aqui, estou parecendo um camarão, sim ou não? Sim, as pessoas chegavam: eita, pastor, tá parecendo um camarão, né? É. Porque Deus é bom e maravilhoso. Porque hoje eu consegui reunir a minha família quase por completo. Porque eu tenho uma irmã, se ela estiver ouvindo, é para você mesmo, viu, sua abençoada? Que não sai de casa por nada. A minha irmã mais velha não sai de casa por nada, menino. Não sai. Aí hoje eu reuni papai, mamãe, os sobrinhos. Só faltou a minha irmã mais velha. Tava todo mundo lá dentro de casa. A gente foi pra praia hoje. Por isso que eu tô queimado desse jeito. Por quê? Porque lá atrás Deus disse assim: ó, eu tenho que te lapidar. E eu tenho que te tirar da presença do teu pai, da tua mãe, das tuas irmãs. Eu tenho que tirar mediante a tua sobrinha que você tem como filha. Eu tenho que te tirar do meio dos teus amigos que você considera eles. Eu tenho que lhe tirar desse lugar, porque se você permanecer onde você está, não tem como eu transformar a tua vida. E hoje eu estou colhendo, porque outrora eu paguei o preço. E quando o preço é pago, lá na frente a colheita vai ser certa. Quando você planta a semente certa, lá na frente você colhe cumprimento de promessas, bênçãos, vitórias e milagres. Deus está falando com alguém: abra mão, saia, renuncie, faça qualquer coisa, mas deixa Deus te lapidar, porque Deus quer te engrandecer. Deixa Deus lapidar, porque Deus quer fazer você ser uma bênção.
Deus quer abençoar pessoas, vidas e famílias por teu intermédio. Então abre mão, diz não, renuncia. Eu me lembro que as coisas foram acontecendo tão rápidas na minha vida, tão rápidas. A minha primeira igreja eu pastorei dos 22 aos 23 anos de idade. Eu era um menino. Eu assumi a igreja. Eu estava noivo. E o noivado teve que ter sido rápido, a força. Por quê? Porque eu já estava dirigindo a igreja. E as pessoas começaram a comentar: não, mas ele é namorado, vai que pegou no caso a pastora, né? Vai que tem funicado, aquela coisa toda, fecha a brecha. E o pessoal tacando pau. Meu pastor disse: filho, vamos te casar, a igreja vai te ajudar. E eu sei que, resumindo, foi um reboliço medonho. A igreja ajudou, a família ajudou, a sogra ajudou, todo mundo ajudou. A gente não queria festa, fizeram festa, deram maquiagem, fizeram cabelo, deram um bolo, deram viagem, pagaram o vestido. Menino, a gente... Meu Deus, a gente nem queria e as coisas foram chegando. Porque assim, quando você escolhe a boa parte e você paga o preço, se é para chorar, chora. É uma amizade, é alguém, é um lugar, é alguma coisa, você vai chorar. Você vai chorar, vou repetir pela terceira e última vez. Você vai chorar. Aliás, você vai chorar não, você deve chorar. Mas é Deus te lapidando e Deus te modelando para um propósito maior. Porque não vai ser em vão. Hoje eu tive a felicidade. E antes de eu chegar em casa, eu vou ligar para minha irmã e vou dizer: ó, sua fela da gaita, tá todo mundo aqui, só falta você, o meu cunhado e minha sobrinha. Seu tatu que não sai da toca. Aí veio. Vou ligar para ela aqui mais tarde, fazer aquela pressão assim psicológica para ver se amanhã é um feriado. Ir lá pra minha casa. Tá todo mundo aqui, só falta vocês três, seus fela da gaita. Se vocês não for, quero vocês no pau. Porque tem um tempo de se espalhar, mas tem um tempo que Deus proporciona se ajuntar, se reunir. O que é que você tem que abrir mão? O que é que você tem que renunciar para Deus lhe lapidar? Para Deus iniciar o processo na tua vida, para você ser uma pessoa grande, abençoada, próspera, uma bênção na face dessa terra. Versículo número 4, capítulo 12. Bota na tela, Jota. Gênesis 12, versículo 4. Até porque eu me abasteço aqui com a água. Acabou o programa. Depois da promessa. Primeiro foi o preço que Abraão teria que pagar. O seguinte é esse, meu filho, tu vai pagar o preço primeiro. Qual foi o preço? Sai de tudo. Sai de tudo, renuncia tudo, abandona tudo. Aí depois Deus faz a promessa. O pagamento em outras partes será isso aqui. Aí Abraão colocou, tem como dizer não para uma proposta dessa. E ele fez o quê? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ficaremos só com a parte A do versículo. Deus lhe trouxe essa noite aqui para lhe dizer que se você quer viver o que Deus tem para você, você tem que hoje começar a renunciar e abrir mão de muitas coisas para um bem maior no futuro próximo. A primeira vida para Jesus hoje, cadê? Ministério de louvor, por favor. O que você tem que abrir mão? Pastor, eu tenho 1000 anos de fé.
nada aconteceu. Será que a pregação dessa noite não é uma resposta? Você tem abrido mão? Você tem renunciado? Você tem... Tá me trollando, Jotinha? Jotinha me trollou. Se eu não plástico da igreja, eu trollo o pastor. Você tem partido? Você tem tomado de posse? Você tem acreditado que é Deus que está falando com você? Que é Deus que te pediu para você largar, abandonar, dizer não, sair, renunciar? Alguns dizem, é louca. Deixa quem quiser dizer isso, mas lá na frente você vai ver que vai dar certo. Que eu nunca vi alguém que pagou o preço de renúncia não colher as vitórias que Deus tem reservado para os eleitos e escolhidos. Esse mesmo que vos fala é um milagre. É um milagre. Eu tinha tudo para dar errado, mas Deus fez a proposta para eu dar certo. E eu olhei, e eu que fiz a escolha, eu disse, vou renunciar. Pai, mãe, irmãos, sobrinhas, amigos, hobbies, lazeres, vou abrir mão. Vou ser lapidado por Deus. Vou ser modelado por Deus. E hoje continuo sendo lapidado e modelado. A gente nunca deixa de ser. Mas algumas fases a gente já passou. E chega um tempo, né, que a gente tem que aproveitar um pouquinho, né? Por isso eu tô que nem um camarão hoje. Aproveitei de manhã. Quase viro churrasco. Posso encerrar a pregação de hoje? Glória a Deus. Você aceita ou não o que Deus tem para você? Sabe, hoje o pastor Gustavo, ele tá pregando fora. Acho que esse mês todo eu acho que ele tá pregando fora. A glória de Deus. Ele está levando o vaso. Eu disse, meu filho, se eu não posso ir não, mas vá. Deus abençoe, deixa Deus usar. Agora tem um porém, que todo obreiro aqui da casa sabe. Quando vai pregar fora, se não fizer apelo, vai ter cascudo meu. Porque o propósito é ganhar vidas. Aí eu disse, se não fizer apelo, vai ter comigo, vai entrar na disciplina. Que é desse jeito. A obra tem que ser feita com completo. Tem que ter apelo. Amém? Deus tem colocado uma proposta diante de você. De mudar a tua vida, de transformar a tua vida. Mas sabe que um processo é doloroso, mas é garantido. Porque a assinatura não é do pastor, não é do homem, não é da carne, a assinatura é de Deus. E quando vem da parte dele, ele mesmo se responsabiliza. E essa noite, o apelo é diferente. O apelo é para quem aceita o chamado de Deus, renunciando aquilo que tem que ser renunciado. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Você tem coragem? Como hoje à tarde meu pastor falou comigo, pastor Gustavo. Pastor, o ano já está encerrando. O ano já está encerrando, meu pastor. Bora correr, meu filho. Se eu correr, eu termino de me lascar, que não tem mais tempo para nada. Mas se você quiser fazer, a igreja está aberta. Que quando a gente aceita o chamado e o propósito de Deus, a gente se disponibiliza
Alguém aceita o chamado? A proposta? Deus quer te perdoar. Deus quer te fazer grande. Deus quer fazer você ser uma bênção. Você não é, mas Deus quer fazer você ser. Agora o último detalhe da pregação. Por isso que eu tinha pedido para deixar na tela. Olha qual era a idade de Abraão. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos. Pastor, tô ficando velho, isso, aquilo. Isso aqui é o quê? Olha a idade da proposta, do chamado, do início, do mistério. E aqui eu concluo. A hora é agora, o ano é esse, o momento é esse. Aceite logo o que Deus tem para você. Deixa de querer ficar pagando preço à toa. Deus está dizendo, sai de Harã. Sai da casa de pai, sai da casa de mãe. Abandona mais amizade. Abandona essas coisas, renuncie por um bem maior. Eu quero mudar e transformar a tua vida. A terceira vida, por favor, levante. A terceira, a quarta, a quinta, eu quero encerrar o culto dessa noite. Aceite o que Deus tem para você. Aí enquanto algumas pessoas se decidem, vou, não vou, olha para o esposo, olha para a esposa, vamos. Enquanto a pessoa aí tá, vai, não vai. Deixa eu dizer. Aí o pastor Gustavo disse, precisamos do evangelismo, mais uma oração, disso, daquilo outro. Eu disse, eu sei que a gente precisa, mas eu não posso fazer tudo. Eu fico com os pastoreamentos, com os aconselhamentos, com as orações, com a palavra, e ainda de sobra, eu posso dizer que tinha o louvor? Posso dizer que tinha o louvor? Pode. Posso dizer que tinha o louvor sobre as costas? Pode, não pode? Pode. Tá vendo, né, igreja? Estão tudo ferrado. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. 5. Lá na frente, vocês não vão se arrepender. Anderson, Pedro, Ismael, Raquel, Isabela, não tem arrependimento. Porque lá na frente vocês vão ver o fruto da renúncia. E vocês vão ver que era para vocês ter feito isso bem antes. Mais alguém? Aí as pessoas que temos aqui na igreja, obreiros, dizendo assim, eu aceito o que Deus tem para mim. Pega o evangelismo. Está disponível. Pessoas que aprendem a renunciar e dizer não. E é isso que Deus quer, que você diga não e renuncie. A Gelane botou, pastor, cadê os encontros de casais? Cadê a Gelane? Gelane, cadê? Tá aqui. Eu queria lhe responder pessoalmente. Só se eu botar mais um dia na semana. Não dá para eu fazer tudo, gente. De onde é que se viu que uma andorinha faz verão sozinho? A obra está crescendo. A obra está necessitando, está necessitada. Mas a obra é feita por pessoas que renunciam e que aceitam o chamado e as propostas de Deus. Tem o ministério de casais. Tem tantas outras departamentos, missões. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E aqui eu encerro. Por causa dessas duas vidas. Falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Abraão, ele partiu, ele creu, tomou de posse. E nós sabemos como foi a história de Abraão, amém? Deus cumpriu, não cumpriu? Cumpriu.
naquele grande dia, Deus não vai chegar para Abraão e dizer: vamos prestar de conta, porque você disse não, porque você ficou aonde eu tinha pedido para você sair. Deus vai falar isso para Abraão? Não vai. E aqui eu concluo deixando essa deixa para a igreja. E naquele grande dia, Deus vai olhar para você. E o que é que você vai ter a dizer para Ele? Pai, perdoa. Eles resolveram aceitar o chamado. Que a tua boa obra possa crescer, se aperfeiçoar, ganhar formas. Eu sei que o processo é doloroso, é sofrido, mas eu sei que é garantido de sucesso. Dá força para elas perseverarem firmes até o final. Tem antigos nomes no livro da vida, Senhor. Caso haja necessidade para isso, o Senhor sabe. Mas eu quero abençoar, meu Senhor, essas mulheres, essas guerreiras que se disponibilizaram a vir mediante essa igreja e a dizer que aceita as propostas de Deus, o chamado de Deus. Que o Senhor possa abençoá-las e que elas possam viver uma vida para a glória do teu nome. E a igreja diz: aplauda bem forte o nome do Senhor. Os obreiros da casa, recolhimento de dízimos e ofertas. A igreja local sabe que toda quarta-feira tem escola bíblica. E os que vêm para a escola bíblica sabem que a aula é top de linha. Sou suspeito a falar que eu sou fã da professora, né? Eu ela com minha filha na fé. E termina 8h20, no mais tardar 8h30. E nós estaremos começando uma oração de 8h30 às 9h. 30 minutinhos. Porque o pessoal que já vai estar na escola bíblica vai só ficar meia horinha a mais para a gente poder orar. A gente vai fazer uma oração. Tá certo? E a igreja está convidados que chegam, faz, sei lá, faculdade, trabalho, chega um pouquinho mais tarde. A gente vai fazer oração raiz, oração mesmo. Amém? A oração tradicional, a oração raiz. A partir desta quarta-feira, agora. Tá bom? E o pastor Gustavo, quando ele estiver presente no culto, ele vai estar falando algumas coisas mediante ao evangelismo. Vai ser criada uma blusa. Vai ser tirado, não sei se vai ser de 15 dias, tá bom? Não sei se vai ser só uma vez no mês, mas ser. Entendeu aí o mistério? Ser, o evangelismo, tá bom? Com blusas. Não vai ser só aquele evangelismo, não vai ser panfletagem, porque existe uma diferença, panfletagem e evangelismo. O que nós queremos fazer é evangelismo mesmo, caracterizado, com caixa de som para parar no canto e dar uns glória, uns terra, amém? Levar comida e roupas, amém? Então nós vamos dar o nosso melhor, ainda que seja, sei lá, de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês, mas vai ser o nosso melhor, amém, igreja? Aí vai estar disponível, tá bom? Para toda a igreja. Lógico que se tiver toda a igreja, um exército lindo, oh glória, todo mundo junto, evangelizando, falando do amor de Deus, outros ali na intercessão, oh meu Deus, uns ali, né, deixando Deus utilizar no sopão que a gente vai fazer, nas entregas de comida que a gente vai fazer, vai ser uma coisa maravilhosa. E eu gostaria muito, muito, pela fé no nome do Senhor Jesus, de ver toda a igreja engajada nisso. Toda a igreja engajada, fazendo o ID do Senhor. Meu Deus, ficará pequeno para a glória de Deus. Os obreiros.